Boa noite, gente. Bem-vindos ao Momento Antagonista com Cláudio Dantas, dia 31 de outubro, quinta-feira. Bom, eu queria falar sobre várias coisas hoje. Inclusive, até publiquei de manhã, entrevistei um economista para falar dos juros, que chegou na sua taxa mínima histórica de 5%, que pode chegar a 4,5% até o fim do ano, que a gente pode ter, na verdade, juros nominais até de menos de 1%. O quanto isso representa uma liquidez estruturada, real e estruturada da economia brasileira, o quanto isso pressiona os bancos a reduzirem o crédito, a liberarem crédito barato para fazer a economia girar. Queria falar sobre isso. Queria falar sobre o pacote anticrime do Moro que vai para votação. Queria falar sobre o pacote do Guedes, que acabou sendo adiado, o segundo pacote de reformas, mas poderia falar do BNDES, que anunciou que vai, nos próximos 3 anos, se desfazer de 90% da sua carteira de ações, das suas participações acionárias. O mesmo BNDES, né, que financiou toda a balbúrdia, todo o projeto político criminoso do PT e dos seus parceiros, né? Eu queria falar sobre tanta coisa, mas não. Infelizmente, o nosso noticiário ficou dominado pela declaração do Eduardo Bolsonaro, desastrosa. Declaração que ele deu numa entrevista para a Leda Nagli, gravada na segunda-feira, não tem nada a ver com a história da Globo. Inclusive, teve aí a história da Globo, terminou bem, né, por cima e vai e comete uma falha dessa. Enfim, deu a entrevista para a Leda Nagli, o pessoal falando assim, a entrevista não é isso, a frase foi retirada de contexto. Olha, primeiro é o seguinte, vamos contextualizar, está disponível. A gente botou inclusive o vídeo completo. A própria Leda Nagli, que já entrevistou os filhos todos do presidente, ela publicou a chamada com a edição neste ponto. Ela sabe o quanto isso importa. Não o questionou, mas ela sabe o quanto isso importa. Mas a gente foi lá, teve o cuidado de colocar o trecho na íntegra. O que o Eduardo fala? Ele comenta os protestos no Chile, protestos violentíssimos, né? A gente já falou disso nos outros dias aqui, fala sobre o risco de radicalização da esquerda, contextualiza isso na época dos anos 60, né? Quando o terrorismo da esquerda aí sequestrou autoridade, derrubou avião, explodiu bomba em aeroporto, enfim. Tudo bem. Mas aí ele considera que se nós chegarmos de novo a esse limite, que você tem de considerar uma saída como o AI-5 ou um plebiscito, alguma coisa assim. Primeiro é o seguinte, isso só demonstra um desconhecimento da realidade que se está inserido. A realidade hoje do país, a realidade mundial, geopolítica, é outra. As circunstâncias da década de 60, de 64, não se repetirão, não se repetem, não guardam nenhuma similaridade com a realidade atual. Do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista social, não existe a menor possibilidade. Então você considerar isso só demonstra, só exibe um desconhecimento. Um desconhecimento não é da história, um desconhecimento não só da história, mas um desconhecimento da realidade atual. Deveria ter ficado quieto. Não é a primeira vez, aliás, que tem esse tipo... Porque o que acontece? Tem Eduardo, o próprio Bolsonaro, ele hoje, até na entrevista da Atene, ele diz que está se policiando sobre aquilo que fala. Por quê? Porque depois de 30 anos fazendo o seu papel ali né, solitário na Câmara, o Bolsonaro se acostumou a falar todo tipo de besteira, aquilo que ele queria. O que ele quisesse falar, ele falava. E isso muitas vezes não tinha a menor repercussão, mas hoje ele é o presidente da República, ele governa para todos, não só para os 57 milhões, mas para os mais de 200 milhões de brasileiros, quase 210. Então ele entendeu, até tarde, já estamos terminando o primeiro ano, mas ele está entendendo e ele confirmou isso, admitiu isso, que ele precisa se policiar e que tem falado para os filhos, e os filhos precisam se policiar também, não adianta. Né? Se o Eduardo falava, vamos fechar o STF com cabo e um soldado, isso na campanha, uma coisa é campanha, uma coisa é uma besteira, você fazer troça, você falar, outra coisa é você como deputado eleito mais votado da história, você defender, não importa em que hipótese, você defender uma medida como o AI-5, que fechou o Congresso, é você admitir que você vai perder o seu próprio mandato, não faz sentido. Então é um negócio que não faz sentido algum. Você pode até discordar, de repente o outro tem uma outra opinião, mas tem um raciocínio, né, que tem uma construção
lógica, no caso não tem nem construção lógica, porque você está falando que você está, né, tá defendendo de alguma maneira uma atitude que vai te prejudicar. Então, se você baixa um AI-5, você fecha o Congresso e acabou, você não tem mais mandato. Você tem 1,8 milhões de eleitores que você deu uma banana para os caras. Que isso, inclusive, já estava começando, muitos dos seus eleitores do Eduardo já estão putos, por quê? Desde que começou com esse negócio de virar embaixador, tá? Então, assim, exerça a sua liderança na Câmara, mas não dessa forma. Exerça, vai lá, quer abrir a CPI do Foro de São Paulo? Abra, recolha as assinaturas, não é preciso trabalhar, cara. É preciso gastar sola de sapato, não adianta ficar falando. Ainda mais falando besteira. Aliás, parece que virou um padrão, que é isso que eu estava comentando no início. Eu queria falar de coisas boas, de várias coisas boas que estão acontecendo. Mas, sempre quando tem a oportunidade de falar de coisas boas, vem alguma coisa e atropela. E normalmente são declarações fora de contexto, estapafúrdias, ditas pelo próprio ou pelos próprios. São crises autogeradas. Então, hoje era um dia dos Bolsonaros estarem comemorando depois do que aconteceu com aquela história estrambótica da Globo. Né? Comentei ontem aqui. Hoje, inclusive, mais cedo, até o próprio um dos milicianos que está preso disse que a história do porteiro ele mesmo já tinha desmentido. Então, assim, era para eles estarem capitalizando isso ainda, politicamente. Né? Capitaliza isso. Virou vítima de uma matéria tendenciosa e que tava, né, tentava envolver o presidente num assassinato, é uma coisa gravíssima, né? E que depois aquilo não sustentou 24 horas. Então você poderia estar capitalizando isso politicamente, olha, uma beleza. Mas não, criou-se uma crise, aquilo se esqueceu e, aliás, aí na verdade você deu todo o capital para o outro lado, para que ressurgissem das cinzas todo tipo de político. Até o Sarney andou dando declaração contra o Eduardo. Então, assim, se isso é estratégia, é xadrez, 4D, 6D, eu não sei. Mas é uma estupidez. Na minha singela concepção, é uma estupidez. E aí não pode culpar a imprensa, não dá para culpar o mensageiro, não dá para culpar ninguém, cara. Não dá para culpar ninguém. Né? Tem que falar menos, tem que pensar, tem que fazer mais, falar menos. Aliás, nada melhor do que fazer, né? Porque você faz e mostra os resultados. Então, é isso, né? Era para a gente estar falando disso, está falando dos 15 bi de dólar aí que o Bolsonaro teve a promessa lá da Arábia Saudita, do Fundo Soberano, que é um dinheiro importante aí para investimentos, infraestrutura. Né? O Bolsonaro podia estar convocando uma coletiva para falar sobre isso e tal, não, está tendo de responder pergunta de repórter no Palácio Alvorada sobre o que a besteira que o filho falou. Né? Não à toa, terminou-se o dia com ele pedindo desculpa, dizendo que, mas aí pedindo aquela meia desculpa, né? Ah, não, distorceram o que eu quis dizer e tal. Não tem o que querer dizer, não era nem para dizer, não tem o que se contextualizar disso, não tem o que se colocar. Né? E se tratando de Chile, o pau comeu no Chile, as manifestações reuniram mais de 1.200.000 pessoas, nós não tivemos nenhum reflexo aqui. Por quê? Porque são condições diferentes, circunstâncias diferentes. Mais uma vez, as nossas circunstâncias aqui das manifestações de 2013 não se repetirão. Nós temos hoje dificuldade, a sociedade tem dificuldade até de se mobilizar para aquilo que realmente importa. Tem aí a questão da segunda instância, tem alguns movimentos de rua que não conseguem mais mobilizar. Por quê? Porque alguns movimentos de rua perderam credibilidade, outros se dissiparam, outros entraram para a política, viraram partido. Então, as pessoas mesmo, o cidadão médio, olha assim e fala assim, pô, não sei se eu confio nesse negócio. Não, a bandeira é boa, mas não sei se eu estou sendo manipulado. Então, é isso que acontece. Os próprios, né, a convocação mesmo dessas manifestações, teve conflito entre apoiadores bolsonaristas, movimentos mais conservadores, apoiadores bolsonaristas e os mais liberais. Então já não tem mais nem a unificação para se convocar nada, nem para aquilo que era importante. Né? E é para essas coisas importantes que eu acho que às vezes falta declarações mais fortes por parte de Eduardo e de demais. Porque está falando de Farc, está botando terror com um videozinho de Farc, fake, tinha que estar falando era do PCC, do Comando Vermelho, que o Moro está lá tentando combater. É isso que interessa. Eles foram muito parceiros das Farc durante muito tempo, com o narcotráfico e tudo. E agora eles se organizam politicamente, eles estão em toda parte, estão no nosso quintal, estão aqui dentro. É a maior ameaça à segurança pública
a vida das pessoas, são as facções. Essas facções criminosas dominam, né? Estão impregnadas, estão infiltradas, inclusive na política. Tem vereador, tem deputado, tem de tudo. Tem representação política. Então isso é que interessa. Eu coloco o dedo nessa ferida aqui. Publiquei, falei, já falei várias vezes. Na semana passada, 2 semanas atrás, voltei, botei, expus. Eu não tenho imunidade parlamentar. Então, assim, agora, isso ninguém fala. Cadê o COAF? Cadê a mobilização? Cadê as declarações duras em relação ao COAF? Não, nenhum pio. Cadê as declarações duras em relação à questão da segunda instância, a questão da Receita Federal? Nada. Não, você tem lá, é fundo eleitoral, tá tudo certo, tá aprovado. Briga, discussão interna, brigalhada dentro do PSL. Então, assim, realmente é uma situação, então é uma situação realmente, é uma situação lamentável. Você tem aí agora a esquerda buscando o STF para caçar o mandato dele, buscando o Conselho de Ética também para caçar o mandato dele, né? Você acabou colocando quem, sabe, não compactua com nada da esquerda, quem tá, até gente da direita do outro lado, pessoal que é crítico a esse tipo de coisa, que sabe que não concorda, que não compactua com esse tipo de, né, de declaração, nem muito menos de qualquer medida nesse sentido, porque não faz sentido. Você pode falar, eu converso com o pessoal das Forças Armadas, cúpula das Forças Armadas, a última coisa que eles querem é esse tipo de confusão, é se meter em política. Fazem questão de dizer que os generais que estão no governo não são os mesmos generais das Forças Armadas, sabem o trauma que causou dentro da instituição, não querem nada disso, querem aprovar a previdência deles e ficarem tranquilos aí, equipar as Forças Armadas, trabalhar todo o potencial dissuasório que o país precisa ter, de fiscalização. Se tivesse aí já os submarinos aí patrulhando a costa, provavelmente teríamos evitado até um acidente, ou poderíamos ter identificado a origem desse vazamento de óleo, né? Então, assim, é muito mais complexa a realidade. Essa é a dificuldade de que essa gente tem de encarar essa realidade. A realidade é muito mais dura, muito mais complexa. Então é mais fácil ficar inventando fantasminha para combater, né? Então, assim, é uma situação realmente lamentável. Espero que ela sirva de uma vez para se colocar um ponto, né, de virada aí, porque tem muita coisa que precisa ser feita de importante para o país. E não dá para se perder mais tempo com essas discussões, sabe, superficiais. Elas estão na borda, né? Na borda sabe, da realidade. Então, é isso. Eu só lamento e é isso. Eu espero amanhã a gente poder fazer um vídeo aqui discutindo mais pautas mais sólidas, mais sérias. Eu agradeço a audiência e a gente se vê amanhã em mais um Momento Antagonista com Cláudio Dantas. Tchau. Não esqueçam de compartilhar o vídeo e curtir na página.